Oi, pessoal, bom dia. Tudo jóia? Tudo bom com vocês? Bom, deixa eu ver quantos logados a gente tem aqui. 25. Bom, pouca gente, né? Mais 10 horas, né? Bom dia. Bom, hoje a gente tem uma coisa importante. Deixa eu até colocar aqui que é o nosso projeto. Compartilhei já no... Coloquei lá no Canvas, nos testes, né? Tarefas. E... Deixa eu fechar isso aqui, que é o exercício de ALP que eu estava fazendo na quarta-feira. Vai ser um exercício meu, não da Ângela. Enfim, deixa eu só fechar para não antecipar que como vai valer ponto, né? Enfim. Tá? Acabei de colocar lá no... Acabei não, né? Hoje, um pouco antes das 8, um pouco antes da primeira aula, coloquei no Canvas essa tarefa, tá bom? Que é o nosso projeto. Deixa eu colocar aqui mais para cima. O projeto vai ser em grupo e vocês podem usar o mesmo grupo do projeto integrado /ALP. Ou seja, quem não está fazendo o projeto integrado, foi colocado um ou até uma pessoa por grupo, né, do PI. E daí, né, para o projeto GLP, aquele do anagrama. Beleza? Vocês podem usar esse mesmo grupo, tá bom? E daí vai ser até dia 21 de novembro. Então, a gente tem mais de 3 semanas, né? Enfim, a gente ainda não entrou em novembro. Até dia 21 de novembro, tá bom? Vamos conhecer o projeto? Deixa eu abrir aqui o chat, caso alguém pergunte alguma coisa no chat escrito. Vamos conhecer o projeto, beleza? Já dá para fazer o projeto básico, que vale 5 pontos, e daí a gente vai ver as demais coisas, e daí a gente vai complementando, tá bom? Uma coisa importante é, não deixem para fazer o projeto nos últimos dias, beleza? O projeto não é difícil, a gente tem um monte de coisas já semi-prontas, e outras, principalmente do projeto básico, são razoavelmente simples de implementar, mas, enfim, vocês sabem que isso vale para todos os semestres da universidade e cada vez mais, enfim, vocês têm que colocar na agenda de vocês, né, programar, já sabendo que no final de todos os semestres, tanto nos meios de semestre quanto nos finais de semestre, vocês vão ter vários projetos, provas quando estiver no presencial, que vai complicar ainda mais. E daí, então, de já ir se programando e fazendo tudo, tá bom? Por isso que eu estou passando já antecipadamente para não haver problemas. Então, vou ler o enunciado e daí tentem já visualizar a implementação, pelo menos do projeto básico. Daí a gente evolui, né? Vai ver o que mais. Então, o projeto é sobre um cadastro de pets. Então, a nossa metáfora é que você poderia, por exemplo, quando você tiver alguma coisa que não está explícita no enunciado, a decisão de projeto é sua. Então eu tenho que colocar em letra maiúscula ou minúscula. Um exemplo só bobo assim, tá? Não está no enunciado, é uma decisão sua, tá? Tudo que não tiver explícito no enunciado é uma decisão de projeto do grupo. Como o grupo vai pensar, na medida do possível, em atender, por exemplo, uma ONG, que, por exemplo, intermediaria adoções de pets. Beleza? Tá? Então é isso. Tudo que não tiver aqui no enunciado, você não precisa implementar, tá bom? Tudo que não tiver como você deve implementar, você pode optar, tá? Você implementa como, cada grupo implementa como preferir. De boa? Então vamos ler. O projeto é dividido em 2 partes, tá? Tem um projeto básico e opcionais. De boa? O projeto básico é para todo mundo implementar. Então vamos lá. Vou ler um enunciado para vocês, tá? Uma instituição recebe e cuida de animais abandonados e vítimas de maus tratos e posteriormente encaminha-os para adoção.
você deve ajudar essa instituição, facilitando a intermediação com pessoas que poderiam adotar os animais. Beleza? Esse é o grande objetivo do projeto. Para isso, o primeiro passo é prover um cadastro de animais disponíveis para adoção. O cadastro, atenção, deve ser implementado através de uma lista ligada, ou seja, ele não pode ser implementado com vetor, com qualquer outra estrutura de dados, tá bom? Então, o cadastro deve ser implementado através de uma lista ligada. Claro, né? Tá em negrito e reforçado agora. Com diferentes funções para que as pessoas encontrem o pet mais adequado para adoção. O cadastro deve conter, no mínimo, por que no mínimo? Porque você pode colocar outras coisas, beleza? Que você achar importantes. Então, o cadastro deve conter, no mínimo, as seguintes informações sobre cada pet: o nome, a espécie, raça, tipo, a espécie pode ser canina, né? Por exemplo, e raça podia ser, sei lá, sem raça definida, podia ser Golden Retriever, enfim, beleza? Então, espécie e raça, coisas diferentes. Então, de novo, sobre cada pet tem um nome, espécie, raça, sexo, idade ou data de nascimento e características gerais. Por exemplo, características físicas ou de comportamento. Como é que você vai fazer isso? Critério de cada grupo. Podem colocar coisas para a pessoa clicar, podem colocar texto para a pessoa preencher, critério de cada grupo. Beleza? Então, vai ser uma lista de structs, igualzinho a gente está trabalhando. Só que ao invés de ter só código, vai ter mais campos, a struct vai ter mais campos. Beleza? A implementação do projeto básico, portanto, a implementação mínima, deve conter as seguintes funções: inclusão. Já vamos falar disso, Ariane. Como vai ser em C, depois a gente vai falar de uma partezinha lá. Já chegamos lá, tá? Bom, a implementação deve conter no mínimo as seguintes funções: inclusão de novos animais, beleza? A gente já viu inserção, por exemplo, no início e no final da lista. Remoção de animais, de boa. Alteração de informações, tipo, você busca um animal e coloca lá, e corrige, ele não, sei lá, ele não é da raça X, ele é da raça Y, por exemplo. Buscas, por exemplo, buscar um animal a partir do seu nome, buscar animais por espécie, buscar animais por espécie e raça, tipo, que vai ser de uma espécie e de uma certa raça, buscar animais por espécie, raça e sexo, tipo, o cara quer uma fêmea, uma cadela fêmea da raça, sei lá, vira-lata, né, sem raça definida, por exemplo. Beleza? Contagem, ou seja, quantidade de animais que a instituição tem. Contagem por espécie. Se você quiser colocar outras contagens, pode também. Essas são as mínimas. E listagem de todos, listagem ou impressão, né? Da print, de todos os animais cadastrados. Beleza? Então, 10 funçõezinhas básicas, cada uma valendo meio ponto. De boa, né? Tá? Bom, vão perguntando outras coisas aqui. Depois do projeto básico, que vale 5 pontos, cada grupo pode, claro que vocês podem implementar só o projeto básico, daí ele vale 5, né? Pode escolher os opcionais que preferir, beleza? Os opcionais, se você somar os valores dos opcionais, dá mais que 5 pontos, né? Ou seja, cada grupo não precisa implementar todos. Mesmo para tirar 10 no projeto, vocês vão escolher opcionais que totalizem os outros 5 pontos. Beleza? Tá claro? Então vamos ver quais são esses opcionais. A implementação dos opcionais, nem todas dá para fazer ainda, tá? Então a gente vai começar a discutir sobre isso. Uma delas hoje ainda. Ou duas, talvez. Tá? Opcional 1. Vou colocar aqui mais. Opcional 1. Ao apresentar os dados de um animal, o sistema apresentará também a data e horário do primeiro cadastramento, beleza? E da última alteração do cadastro.
ou seja, para saber quando foi que o animal deu entrada na instituição, beleza? E quando foi a última alteração no cadastro dele. Esse opcional, se for implementado, os grupos que optarem por implementar esse opcional vale 1 ponto. Bom, segundo opcional, vale 2 pontos. A lista será armazenada por nomes de pets em ordem alfabética. Então, ao invés de você inserir sempre no começo ou no final, você vai inserir em ordem alfabética, tá? Por nome do pet. Esse opcional, para os grupos que optarem, vale 2 pontos. O opcional 3 vale 1 ponto. Isso aqui é um bug que ficou aqui, tá? Opcional 3 vale 1 ponto. O sistema permitirá a recuperação de contatos já apagados. Tipo, alguém apaga algum contato. Ou, a pessoa levou para adoção o animal X. Semana que vem ela traz e devolve. E daí você, tipo, recupera aquele contato. Você já tinha apagado, por exemplo, e você recupera aquele contato, tá? Ou você apaga sem querer. Fala assim, ai, não, esse animal não tá mais aqui, se apaga. Aí você quer recuperar, beleza? Então, os grupos que optarem por fazer isso, né, esse opcional vale 1 ponto. Opcional 4. O sistema manterá também uma lista de animais já adotados, com funções de busca e listagem, né, de impressão propostas pelo grupo. Então, você pode manter na mesma lista ou criar uma outra lista com os animais já adotados, beleza? E daí você propõe, enfim, impressões, né? Tipo, listagens. Tipo, quantos animais já foram adotados? Quantos cachorros? Quantos animais em 2010, 2020? Sei lá, por exemplo, tá bom? Aí o grupo que vai propor quais prints, né? Quais layouts vão dar. Opcional 5. O usuário poderá navegar pelos últimos contatos acessados. Então, por exemplo, ele procura o contato do animal X, depois do Y, depois do Z, e navega só entre esses. Tipo assim, a pessoa que está interessada em adotar está na cadeira, aquilo lá na frente. Aí daí você pode ficar navegando entre os três para comparar. Olha, esse é mais dócil, esse tem 3 anos, ó, esse é macho, aquela é fêmea, beleza? Sem que seja usada a estrutura de dados adicional, beleza? Tá? Essa é uma das coisas que a gente vai ver como implementar na aula de hoje. Bom, opcional 6. Vale até 3 pontos. Então, opcional 6 é assim. Bom, opcional 5 também vale 3 pontos, tá bom? Opcional 6, até 3 pontos. Por que até 3 pontos? Porque vai depender da qualidade do que cada grupo desenvolver. Então, o sistema possuirá uma interface gráfica desenvolvida pelo grupo, com diagramação, escolha de cores para exibição das informações ao usuário. Beleza? Como é que faz isso em C? Vamos ver hoje. E opcional 7 também vale 3 pontos. Ao encerrar o sistema, os dados serão gravados em um arquivo. Beleza? Ao reinicializar o sistema, os dados serão recuperados. Por quê? Porque se a gente não implementar, sem implementar o opcional 7, dá o projetinho de primeiro ano, beleza. Só que se você fosse implementar, usar numa ONG mesmo, todo dia você ia ter que cadastrar, ou nunca deixar o computador desligar, colocar no break, sei lá, nunca podia dar pau, beleza? Então, opcional 7 é colocar os dados num arquivo. Para implementar esse opcional, se vocês ainda não tiverem visto arquivos em ALP, a gente pega uma aula para ver, tá bom? Independente disso, já dá para implementar um monte de coisas, de boa? Depois vocês me colocam aqui se vocês já viram arquivos ou não, senão a gente já separa um tempo em alguma aula para ver. Não tiver, beleza, tá bom? Então, daí não vai ser hoje, tá? Hoje a gente vai ver algumas outras coisas. Uhum. Tipo de tempo, interface, enfim, e das estruturas, outras estruturas. De boa? Daí uma outra aula a gente fala de arquivos. Tudo bem? Tranquilinho. Tá? Não vai impedir nada começar e fazer o desenvolvimento do trabalho isso. Ok?
Mais dúvidas? Algumas observações. No início do arquivo, que é o programa fonte, né? Vocês vão colocar isso aqui, tá? Mas lá na tarefa, vocês, na verdade, eu vou passar a tarefa agora, eu vou mostrar a tarefa para vocês. Vocês vão acabar tendo que desenvolver, tá? Daí eu preferi colocar no Canvas. Vocês vão anexar prints das telas, tá? Uma para cada função ou opcional implementado. E uma coisa que a gente já falou, desculpa, deixa eu pegar uma pastilha aqui. Tipo, o trabalho vale até 10 pontos, tá? 5 é do projeto básico. 5 são do projeto básico. Vamos ler aqui. Podem ser implementados quantos opcionais desejarem. Tipo assim, seu projeto vale 15. Você tirou 15, mas sua nota vai ser 10. Beleza, a nota vai até 10. Mas você pode implementar mais. De boa, para falar assim, vai que, né, sei lá. Você implementa quantos você quiser. Mas se você tirar mais que 10, sua nota é 10, tá bom? Dessa forma, deve ser escolhido um conjunto de opcionais cujos pontos serão somados aos 5 pontos do projeto básico, que é obrigatório. Todos têm a liberdade de escolher os opcionais que considerarem mais convenientes. Tá? O trabalho deverá ser elaborado em linguagem C ou C++, a menos que previamente combinado de outra forma. Bem que poderia, né? Mas não pode. Tá? Só 10 mesmo. E não serão aceitos trabalhos após a data de entrega. Tá bom? Show. Enfim. Deixa eu compartilhar, vai rapidinho. Da tarefa, ó. A tarefa tá aqui, ó, já começou, né? Hoje. E vai até 21 de novembro, 23h59. Só para vocês terem uma ideia do que vai ser, ó, uma coisa na hora de preencher, como eu coloquei o enunciado aqui, as questões estão lá embaixo do enunciado, tá bom? Então, vejam sempre que, tipo, vocês vão ter que preencher as coisas lá embaixo do enunciado. Como o enunciado é grande, vocês vão lá para baixo. Beleza? Ó, o que vocês vão preencher? Ó, tá pergunta 1. Nomes e RAs dos integrantes do grupo. Beleza? E se vocês coloquem aqui. De boa? Aí, ó, botão próximo. Próxima pergunta. De novo, a mesma coisa, tá? O Canvas apresenta o enunciado todo de novo. Enfim, isso não é configurável, tá? Então, aí você vai lá para baixo. Pergunta 2, anexe o programa fonte. Beleza? Daí você escolhe um arquivo aqui e anexa. De boa? Próximo. Aí você vai para a pergunta 3. De novo, tá lá embaixo. O projeto contém 10 funções no projeto básico. Quantas dessas funções foram implementadas e estão funcionando corretamente? Aí você coloca aqui, as 10, 8, etc. Próximo. Próximo, você vai anexar os prints. De boa? Aí dá próximo. Sempre lá para baixo. Aí você vai colocar aqui quais opcionais vocês fizeram. Ó, opcional 1, 2 e 5. Aí você dá próximo. Vai lá embaixo. Você anexa os prints, tá? Dos opcionais que você implementou e dá enviar teste. De boa? Aqui. É que eu não respondi todas. Beleza? Aí dá OK. De boa. Tá bom? Isso aqui é só tá bom? Assim que vai ser o envio. Pode ser enviado por um integrante só do grupo, né? Aliás, até melhor. Vocês viram que lá vocês têm um campo para preencher. Quanto vale na média o trabalho? Legal, o trabalho vale 5, beleza? O projeto vale 5, o projeto integrado vale 1 e os exercícios valem 4 no total, beleza? Lembra que vocês já
fizeram 2 exercícios, 2 tarefas. Tá bom? Que um era do mapa de memória e o outro era do programa menu. De boa? Tá? Daí a soma das tarefinhas vai valer 4, o projeto vai valer 5 e o projeto integrado vale 1. Beleza? De boa por enquanto. Claro que durante as outras aulas, se vocês tiverem mais dúvidas, a gente vai esclarecendo, tá? Mas, em princípio, eu queria já apresentar, caso vocês tenham outras dúvidas, para vocês já se programarem, né, encaixarem na agenda de vocês, para vocês irem fazendo. Isso, o projeto é o mesmo do projeto integrador, mas, eventualmente, alguns grupos podem ter pessoas que não faziam projeto integrador e foram incorporadas. Portanto, é o mesmo grupo do projeto de ALP, tá? Aquele do anagrama. Tá bom? Sim, no caso de haver aqueles grupos lá de gente que não fazia o projeto integrador e ter sido somado mais uma pessoa, daí permanece igualzinho foi em ALP, tá? Bom, ok? Bom, vamos lá então. Então, a gente vai continuar fazendo os exercícios de lista. Possivelmente até na quarta-feira a gente tem no Lab de ALP um exercício de lista. Quem não faz ALP, eu vou passar aqui também, tá bom? E só não vou divulgar antes, porque o projeto vai ser pontuado, mas vai ser projeto não, o exercício, né? Mas vai ser daqueles exercícios que vão ser de quarta a sexta-feira, tá bom? E o exercício não é difícil, não. Tá? Então fiquem de boa. E vocês vão usar no projeto. Ah, legal. Então, não, essa nota não tem nada a ver com a LP. A nota não. O grupo é o mesmo, tá? A gente vai aproveitar os grupos, mas não as notas. Tá bom, Vitor? Bom, seria o mesmo o grupo do anagrama, então. Exato, mesmo grupo do anagrama. Tá? Ficou claro para todo mundo, né? Mesmo grupo do anagrama. Joia. Bom, uma vez que a gente já começou a ficar mais à vontade com listas, né, vamos já dar uma olhada em outros tipos de listas, porque, inclusive, para o projeto, a gente pode escolher alguma variação, né? Embora essas listas simples sejam as mais usadas, a gente pode escolher uma variação. Então, é disso que a gente vai falar hoje. Bom, nessa introduçãozinha, vou ler aqui o texto, tá? Há vários tipos de lista. Listas de compra, listas de coisas a fazer, listas de presentes, listas de amigos. As listas são quase sempre sequências de itens semelhantes. Por exemplo, a nossa lista lá vai ser uma lista de pets, beleza? Além de armazenar conteúdos de diversos tipos, nós também temos diferentes tipos de listas que a gente vai poder usar para fazer coisas ligeiramente diferentes. Como, por exemplo, alguns dos opcionais que a gente tem aí, ou pelo menos um dos opcionais. Então, as listas podem variar em diferentes aspectos, tais como tipo da informação, tá? Você pode fazer uma lista de amigos, pode fazer uma lista de compras, pode fazer uma lista de pets. Ordem dos elementos. Você pode colocar do mais recente ao mais antigo, do mais antigo ao mais recente.
Exemplo, você pode ficar inserindo sempre no início e vai ficar sempre do mais recente para o mais antigo. Ou você pode inserir no final e daí vai ficar sempre do mais antigo para o mais recente, beleza? Você pode fazer em ordem alfabética, você pode fazer em ordem crescente ou decrescente de código. Então, além daqueles campos lá, os, se o grupo, por exemplo, imaginar que eu poderia ter, por exemplo, mais de um animal da mesma espécie, com o mesmo nome, com a mesma idade, você poderia, o que é bem comum, aliás, é colocar um campo extra, que é um campo código, beleza? Código do animal, tá bom? Bom, mas isso é critério do grupo. Né? Os atributos mínimos são aqueles lá que eu pus, mas os grupos que quiserem colocar outros campos, por exemplo, código, podem, né? Beleza? Então, uma outra forma de colocar a lista é colocar em ordem crescente ou decrescente de código. Crescente é o mais usual. Uma outra coisa sobre listas é homogeneidade da informação. Todos os elementos de uma lista podem ser do mesmo tipo. Por exemplo, um registro, que é uma struct, né, que armazena informações sobre clientes, sobre compras ou sobre pets, no caso do nosso projeto. Ou podem ter tipos diferentes. Vamos a um segundo tipo de lista. Além das listas simples, que são as que a gente tem visto até agora, um outro tipo de lista, bem conhecido, são chamadas listas duplamente ligadas. Tem gente que traduz por duplamente encadeadas. Por quê? A nossa lista simples tem uma ligação, né? Cada nó é ligado no próximo, beleza? Cada nó contém um endereço do próximo nó da lista. Nas listas duplamente ligadas, tem aqui um exemplo, ó. Cada nó contém, além do endereço do por exemplo, V8, ó, o 8 no campo prox tem o endereço do 12, o 3 no campo prox tem o endereço do 8, o 12 no campo prox, como não tem próximo, tem null. Além disso, eles têm um segundo campo, que é chamado de campo do anterior. Por exemplo, nesse campo aqui, ó, que é um ponteiro também, né, que ele vai conter um endereço. No 8, ele contém o endereço do 3. No 12, no campo anterior, contém o endereço do 8. Então, a gente pode navegar na lista nesse sentido, que a gente costuma fazer, ó, coloca um AUX aqui, vai para o próximo, vai para o próximo. E pode navegar no sentido inverso também, ir para o anterior, ir para o anterior. Então, além da gente fazer do tipo AUX, recebe AUX seta prox, e daí para o próximo, a gente também vai poder fazer AUX, recebe AUX seta ant, e ir para o anterior. Vamos dar mais uma olhada aqui. Bom, então vamos continuar lendo o nosso enunciado aqui, nossa descrição. Então, para as listas duplamente ligadas, em cada nó dessa lista duplamente ligada, a gente vai armazenar o endereço do próximo nó, que é o que a gente já estava fazendo, e também o endereço do nó anterior, beleza? Que é o que a figurinha lá mostrava. Isso permite, como a gente percebeu, percorrer a lista nos dois sentidos, do começo para o final e do final para o começo. E pode facilitar a gente inserir e remover elementos em ordem alfabética, por exemplo. Por quê? Porque lembra que quando a gente tem que inserir um elemento, a gente tem que parar no anterior, beleza? Tá? Então, por exemplo, vou inserir em ordem crescente. Vou inserir o 10. Para eu inserir o 10 aqui, ó, eu tenho que parar no 8, se eu tivesse com uma lista simples. Para eu poder colocar o 10 aqui, ó, dar uma lock, ligar o 10 no 12, depois ligar o 8 no 10. Então, se eu parar no 12, não tem como eu colocar o 10 atrás. Algumas pessoas acham fazer isso complicado. Eu, particularmente, acho que nem é tanto, né? Só colocar um setaprox a mais, mas se você fizer uma lista duplamente ligada, você consegue percorrer nos dois sentidos. E daí você pode ir, por exemplo, passei do 10. Aí eu dou uma lock aqui, como eu tenho o ponteiro anterior, eu consigo ligar no 8 também, eu consigo acessar o 8
através do ponteiro anterior. Não é necessário, mas tem gente que acha que facilita. De boa, tanto faz. Não, no projeto, na verdade, mesmo com todos opcionais, você não precisa fazer duplamente ligada. Não. O projeto pode ser na lista básica, tá? Na lista que a gente já estava vendo. Exceto um opcional, que é onde percorrer os que acabaram de ser acessados sem criar uma estrutura auxiliar, tá? Um opcional só que não dá para fazer com a lista simples, tá bom? Mas a gente chega lá. Então, lista duplamente ligada para quem quiser, tá? Talvez facilite na inserção e na remoção. Por outro lado, vocês sempre pensem que cada ponteiro adicional vai usar 4 ou 8 bytes, né? Cada um já sabe se o seu ponteiro usa 4 ou 8 bytes, beleza? A gente já fez lá no... sei lá, no comecinho do semestre, né? Que a gente viu o size off, beleza? Tá? Então, cada ponteiro usa 4 ou 8 bytes. A gente vai estar colocando um ponteiro a mais por nó. Tá? Pode não ser nada demais. Tá? Normalmente não é nada demais, mas só para a gente se lembrar disso. Cadê? Fico trocando aqui depois. Tá. Bom, vamos ver o que mudaria na nossa struct. Ó, na nossa struct, que é essa aqui, ó, essa aqui que está aqui no meio, ó, eu ia ter um campo inteiro, que eu podia chamar de código, aqui está sendo chamado de info, e depois eu tenho um ponteiro para o prox, eu ia colocar vírgula, ponteiro para o anterior. Ia mudar muito pouco. A inicialização da lista também seria declarar um nó início e fazer ele receber null. Beleza? Tá? Tem também um exemplo de função, para a gente ver o que mudaria se a gente usasse lista duplamente ligada. Embora aqui esteja em ordem crescente. Eu vou deixar para dar esse exemplo depois que a gente fizer esse exercício com lista simples, tá bom? Mas a gente, na verdade, já até falou um pouquinho aqui, né? Se fosse com lista simples, eu ia ter que ir com aux até o 8 para daí inserir, tá? Daí quem quiser já tiver curiosidade para ver como faria inserir em ordem com lista duplamente ligada, tem até aqui. De boa? Tá? É continuação. Bom, hoje a gente só vai apresentar os tipos de lista, então. Tem um tipo de lista que é chamado de lista com cabeça fixa. Por quê? Vocês já viram que em boa parte dos algoritmos que a gente faz com lista, você começa lá, qual que é o caso mais simples? Lista vazia. Aí você testa if lista igual a null, não é? Beleza? Às vezes, se você tiver um objetivo muito grande de diminuir o seu código, né? Por exemplo, você vai programar, o seu programa é muito grande, você vai ter que rodar ele em equipamento móvel e, né, você já está com o seu programa muito grande. Então, uma das formas é a lista nunca tá vazia, beleza? E daí você não precisa testar o caso mais simples, você já vai direto para o caso geral. Então, daí que a gente chega nesse lista com cabeça fixa. O que é uma lista com cabeça fixa? É que já tem um primeiro elemento, um primeiro nó que já é alocado. Então, quando você inicializa a lista, em vez de você fazer o lista receber null, você já dá uma lock, tá? Esse nó aí, ele não faz parte da lista lógica, ele vai estar fisicamente na lista, tá? Mas você nunca vai olhar o conteúdo dele. De boa, é só para ele existir e você nunca precisar testar se a lista é igual a null. Então, vamos lá. Vamos ler antes de ver a figurinha dele, da lista. No início de boa parte dos algoritmos de manipulação de listas ligadas, verificamos se a lista está vazia. Depois, tratamos o caso geral, que é o da lista não vazia, que é o nosso if-else. E a gente pode deixar o código mais simples e compacto usando lista de cabeça fixa, que foi o que a gente falou.
A única diferença entre a lista que a gente estava usando e a lista da cabeça fixa é que o primeiro nó é fixo, beleza? E por isso, esse nó é denominado cabeça da lista. Ele que encabeça, ele que é o primeiro da lista. E não armazena nenhum elemento. Nosso parênteses. Esse tipo de lista era muito usado até há uns poucos anos atrás, para fazer desenvolvimento para equipamentos móveis. Hoje, normalmente, a gente nem liga mais para fazer um if para cada função, tá? Mas ela pode ser útil para outras estruturas de dados que vocês vão ver nas matérias mais para frente. Por exemplo, vários sistemas operacionais usam, vários protocolos de redes de computadores usam, tá? Listas com cabeças fixas, tá bom? Então, mas aqui dificilmente a gente vai usar, tipo, nos nossos projetos, tá bom? Então, aqui, por exemplo, ó, tem o nosso ponteiro início, o ponteiro lista, e ó, esse primeiro elemento não tem nada, ele só fica lá. Tem gente que pode usar para colocar aqui, por exemplo, qual a quantidade de elementos da lista, coisa assim, tá? Mas essa lista aqui é formada por 1 e 2. Tá? Tem um exemplinho aqui. Tá? Não vamos ver os exemplos que a gente vai ver. Um outro exemplo hoje que tem a ver com um projeto que eu prefiro fazer, né? Para, enfim, para vocês já visualizarem e conseguirem brincar mais com o projeto. Tá bom? Ainda mais porque, enfim, me parece que amanhã vocês têm que entregar uma parte do projeto integrado, então, de repente, alguns grupos eventualmente podem querer desenvolver já na semana que vem, né? Quem não for viajar no feriado, enfim. Daí, vai pelo menos dar mais liberdade para vocês escolherem a agenda de cada grupo, tá bom? Um outro tipo de lista que também é muito usado em sistemas operacionais, por exemplo, são as listas circulares. Como é que é uma lista circular? Ó, tem um ponteiro de início. Para mim, não. Para mim, não, Ariane. Não tem nada para me entregar, não. Eu acho que vocês têm do projeto integrador de vocês, né? Pelo menos foi o que eu ouvi falar. Ou vocês acabaram de entregar, ou tem alguma coisa a ser entregue. Bom, aqui, ó, eu tenho o ponteiro início, o ponteiro lista. Ó, dá uma olhada no desenho. Qual é a grande diferença das listas que a gente vê até agora? Nas listas simples, o último elemento tem null aqui no prox, beleza? E as listas circulares têm o endereço do primeiro nó, beleza? E daí por isso que ele chama uma lista circular. Lembra que a gente já falou sobre sobre escalonamento de processos. Todo mundo lembra o que é processo, né? É um programa em execução, tá bom? Um programa sendo executado. Tipo, no seu HD você tem 1000 programas, mas você está executando 3 agora, beleza? Como o escalonador do sistema operacional, quem que é o escalonador mesmo? É a parte do sistema operacional que vai escolher qual processo vai ser executado em cada core, em cada núcleo, tá bom? Suponha que você tivesse um núcleo só, daí isso vale para cada núcleo. Aí o escalonador vai pegar o processo 1 e colocar no escalonador. Vai rodar ele por delta T, tipo 5 milissegundos. Aí, cadê meu mouse? Depois ele vai para o processo 2. Escalou no processo 2 por 5 milissegundos. Depois ele vai para o processo 3. Escalou no processo 3 por 5 milissegundos. Depois volta para o processo 1. Escalona por 5 milissegundos. E assim por diante, numa lista circular, tá bom? Então, quando você quiser fazer esse tipo de processamento, depois se chegar no último, volta para o primeiro, como é que você vai fazer? Ligar o prox do último no lista, no primeiro, tá bom? Como é que você vai saber que chegou no fim da lista? Por exemplo, o AUX aqui, AUX aqui e AUX aqui. Como você vai saber que o AUX está no último elemento da lista? Como é que você vai saber que o AUX, por exemplo, está no 3? Como que você vai saber que o 3 é o último da lista?
Quem dá uma ideia pra gente? Como é que a gente poderia saber se a gente chegou no fim da lista, numa lista circular? Quando a gente tinha uma lista simples, a gente sabia, né? O AUX ia estar aqui, por que que ele ia ser o último? Porque o AUX setaprox é null, beleza? Né? E se for uma lista circular, o que que o AUX vai ter de diferente aqui quando ele estiver no 3, no último elemento da lista? O AUX setaprox dele não vai ser mais null, né? O AUX setaprox vai ser o lista. Beleza, exatamente isso. Tá bom? Então, dá para fazer todos os algoritmos, só que se a gente quiser testar se chegou no final da lista, é esse teste que a gente vai fazer. Se o oxetaprox for igual ao lista. E daí, tá? Que lá eu chamo de início, tá? Em vez de lista. E um último tipo de lista, que é o tipo chamado de listas multidimensionais. Bom, vamos dar uma olhada nessas listas aqui. Essas listas são bem interessantes, elas são bem mais complexas, verdade. Elas normalmente são usadas assim, por exemplo, em alguns projetos, por exemplo, de IA, e acho que é terceiro ano de vocês, tipo, por aí vocês vão usar elas, tá? Mas quem quiser um desafio, aquele opcional de navegar pelos últimos contatos acessados, beleza? Tem a ver com uma variação disso aqui, que são as listas transversais, tá? Por enquanto, vamos ver essas duas últimas nem são do conteúdo de estruturas A, tá? Eu estou passando para a gente visualizar, tá bom? Enfim, mas não para a gente implementar, tá? Mas como eu falei, quem quiser um desafio, dá para implementar. Tá? Bom, vamos dar uma olhada primeiro nas listas multidimensionais para visualizar o que elas são, né? Antes da gente ver, é complicado ou não é complicado. Então, também é possível construir e utilizar listas multidimensionais. Lembra dos vetores, né? Eles eram unidimensionais também, você podia usar vetores bidimensionais ou multidimensionais, tá? Elas são adequadas para organizar as informações e reduzir o tempo de busca a um registro. E as listas multidimensionais nada mais que são, nada mais são do que listas dentro de listas. Para cada dimensão, a gente vai somar um ponteiro, vai ter um ponteiro a mais para nossa struct. Então vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, aqui eu podia ter uma lista. Suponha que você queira fazer uma playlist para você, tá bom? E daí, ou antes, organizar, tá? Apaga. Você quer organizar as suas músicas. Suponha que você tenha músicas, tá? Do ponto de vista físico ou só lógico, né? Então aqui, é, enfim, a gente tem uma lista, essa lista aqui, 1, 2, 3, 4. Aí você podia ter, por exemplo, os gêneros de música. Então aqui, nessa struct aqui eu tenho, tipo, um campo nome, né, ou gênero. Podia colocar lá que tipo de música eu gosto. Sei lá, gosto de MPB, gosto de rock, gosto de etc, sertanejo, que seja. Beleza? Então, aqui eu tenho uma lista de gêneros musicais. De boa? Tá? Nesse exemplo aqui, a gente tem 4 gêneros musicais. Gênero 1, 2, 3 e 4. Daí você podia dar nome para eles. Tá? Aqui, além desse ponteiro prox dessa lista, que eu vou navegando entre os gêneros musicais, 1, 2, 3 e 4, eu tenho um ponteiro aqui, que eu podia chamar de prox2, por exemplo, que me dá uma lista de músicas. Então aqui eu tenho uma lista de músicas, nem lembro, MPB, né? Enfim, tá? Se esse cara aqui for MPB, aqui eu tenho essas duas músicas, né, de MPB aqui.
tá? Então, eu tenho uma lista de músicas de MPB. Se aqui eu tenho era rock, aqui eu tenho uma lista de músicas de rock. E assim por diante. De boa? Tá? Aí eu organizo as minhas informações desse jeito aí. Primeiro crio uma categoria, uma classe, e depois os objetos dentro daquela classe. De boa? Fiz uma lista dentro de uma lista. Vocês percebem que essa lista aqui, ó, serve de cabeça para essa aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, não tem nenhuma música de MPB, tá? Ela só me fala que essa lista aqui, que eu vou ter aqui embaixo, é uma lista de músicas de MPB, tá bom? Então, isso é uma lista multidimensional, tá? Como é que eu faço isso? Eu tenho dois ponteiros. Um ponteiro aqui para o prox, né, para dar as classes, os tipos, né, para navegar entre os tipos de música, por exemplo, e um outro ponteiro aqui, que nesse exemplo aqui eu estou chamando de prox2, que vai ir para as músicas propriamente ditas, né, para minha lista de músicas de MPB, minha lista de músicas de rock e assim por diante, tá? Então, essa é uma lista multidimensional. Como a gente falou, embora não seja conteúdo de estrutura de dados, não vejo por que a gente, pelo menos, não conhecer a lista, concorda? Né? Enfim, tá bom? O segundo tipo de lista, mais complexo, são as listas transversais. Às vezes, elas são chamadas de listas costuradas, porque em inglês, normalmente, elas vêm da tradução mais literal, coloquei aí no chat, tá? Então, são as listas costuradas. Alguns autores traduzem um pouco mais literalmente, e outros, que eu gosto mais, né, chamam de transversais. Tá bom? Daí, tradução, enfim, duas que vocês podem usar. E assim como nas listas multidimensionais, cada lista transversal exige um ponteiro adicional na struct. Vamos dar uma olhada numa lista transversal. Tá para cá. Aqui, por exemplo, ó, vê que vocês tinham a lista, né? A lista multidimensional, a lista de gêneros musicais e a lista de músicas. Aqui, né? Uma nessa linha aqui e a lista de música nas colunas. De boa? Suponha que eu queira fazer uma playlist minhas músicas favoritas, beleza? Aí como seria? Ó, aí eu vou ter um ponteiro lá na main, né? Que vai ser o início da minha playlist lá, que eu estou chamando de favoritas aqui, vai para a música 1, depois, no campo prox da música 1, vai para L2, depois vai para J3. Quando terminar essa minha playlist, coloco no aqui. Então, aqui, ó, fiz uma outra lista dentro dessa lista multidimensional. Beleza? Tá? Aí, essa lista é chamada de lista transversal. A lista transversal, ó, vamos comparar com ao anterior, ó. Vocês veem que nessas structs aqui, ó, eu tenho dois ponteiros, concordam? Uma do prox, para eu caminhar na lista de tipos de música, e uma de prox2 para eu caminhar na minha lista de músicas. Vocês veem que essa struct aqui de baixo, ó, elas têm um campo prox só, beleza? Que é o prox, a próxima música, beleza? De boa? Quando eu fui fazer uma lista transversal, eu coloquei nas minhas músicas um outro campo de prox, que é para ser a minha próxima música daquela playlist, tá? Então, aqui, ó, eu formo uma outra lista e eu navego como se fosse uma lista normal, tá? Essa aqui, depois essa seta prox, depois essa seta prox, ou prox2, ou prox3, depende do nome do campo que você der. De boa? Tá? Então, esses são os tipos de listas para a gente. Dúvidas? Claro que a gente fazendo mais exercícios, né? Que a gente vai continuar, obviamente, fazendo exercícios.
A gente já chegou a falar que listas, filas e pilhas são basicamente a mesma estrutura de dados, né? Então a gente vai continuar trabalhando com isso e fazendo mais exercícios. Mesmo quando a gente chegar quando a gente fizer os exercícios de pilhas e filas, tá bom? Só árvores que são uma estrutura de dados mais diferentezinha. Dúvidas? Bom, agora... Ai, peraí. Não sei o quanto vocês viram em ALP, mas vocês lembram que lá no projeto... Ah, lá no projeto, alguns adicionais. Falo. Peraí. Os grafos, vou colocar uma figura aqui para vocês. Tá? Para a gente falar melhor. Vou colocar aqui mesmo, depois eu não salvo. Respondendo a pergunta do Davi. Olha, esse é um grafo, beleza? Ele é parecido com... É uma extensão de listas ligadas, depois de árvores, depois grafos. Então, daí a ideia é que a gente, em cada nó, né, também vai ter ponteiros aqui, ó. Só que a ideia é que eles não têm essa organização tão certinha, igual as listas ligadas, por exemplo, né? Por exemplo, a lista ligada simples sempre tem um ponteiro para frente, de próximo. Lista duplamente ligada sempre tem dois ponteiros, um para frente e um para trás. Nos grafos, as relações, né, ou esses ponteiros, podem ter vários, né, enfim, várias organizações possíveis, como essa aqui da figura, por exemplo, tá? Mas depois que a gente vê essas estruturas dinâmicas, ó, vai ficar cada vez mais fácil a gente visualizar grafos e usar grafos, né? Embora isso seja de estruturas 2, tá? Mas a gente está caminhando, né, para isso, beleza? Aumentando a nossa complexidade, tá bom? Onde é que eu uso grafos? Por exemplo, problemas de menor caminho, né? Para fazer roteamento de mensagens na internet, enfim, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Nada. Depois, se quiser, a gente fala mais. Se tiver alguma outra curiosidade, tipo, mais específica, né? A gente fala também. Bom, eu não sei quantos vocês já viram sobre isso, mas a gente tem alguns opcionais aqui que falam de data, hora e fala de interface gráfica, tá? Então, vou vou anexar dois programinhas aqui para vocês. Vou colocar aqui no chat, tá? Vou colocar também no Canvas. Esses arquivos aí... parênteses, tá? Antes que vocês resolvam abrir. As bibliotecas gráficas e de tempo, elas são super dependentes desse sistema operacional, tá? Essa biblioteca de tempo já é padrão, e daí ela funciona, as funções de tempo, né? Depois a gente vai ver que tem um include lá. Elas já são padrão e podem ser usadas tanto no Windows quanto no
Unix, Linux, macOS e tal. Mas a biblioteca de tela, essa daqui é para Windows, beleza? Que é o que eu estava imaginando que a maior parte fosse desenvolver. De boa? Tá? Então ela não funciona para Linux, portanto ela não vai funcionar naquela interface do Replit. Então eu vou abrir aqui num compilador Windows mesmo, que roda para Windows. Só tô um minutinho que eu vou colocar nos arquivos do Canvas esses programinhas aí, antes que eu me esqueça, tá bom? E vou abrir aqui. Então, Thiago, na verdade, eu uso o macOS e não sei de ter que fazer alguma pesquisa aí para ver o que o pessoal indica, porque, sei lá, mexi com Linux, tipo, a Linux puro, né? Há alguns anos já. Então, talvez tenha algumas bibliotecas melhores. Acho que é o melhor é dar uma procuradinha, uma fuçadinha nos Google da vida. Tá? Ó, abri. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar a tela toda. Bom, eu abri aqui, ó, algumas coisas para a gente observar. Bom, primeiro vamos observar o funcionamento, depois tem várias coisas para a gente olhar nesses programinhas aí. Vocês veem que eu mandei tanto um programinha. Desconsidere esse um entre parênteses, tá? Um arquivo chama time.cpp, portanto, um programa, que é esse que está aberto aqui para mim, e um tela.h. Esse tela.h a gente vai falar depois só para mostrar que vocês mesmos podem fazer as bibliotecas de vocês, tá bom? Mas antes vamos dar uma olhada primeiro no funcionamento, vai, tá bom? Então eu coloquei aqui um compilador para Windows, aqui está com o dev, beleza? E vou executar. Obviamente, isso aqui não é um projeto, é um exemplo, tá bom? Só para a gente observar, então, o uso de algumas coisas. Então, ó, vamos observar. Não sei se está muito pequeno para vocês, mas enfim, aqui, ó, acho que dá para dar zoom aí, né? Se estiver muito pequeno, mas eu vou dizendo o que é. Ó, antes da gente analisar o programa, vamos dar uma olhada, ó. Vocês viram que eu mudei a cor de fundo, mudei a cor do texto, tá? Aqui tá um azul. Ó, observem que aqui, ó, não sei se dá para ver, mas acho que talvez se der zoom, tem um caractere em vermelho aqui, ó, tá? Aqui tem tipo enfim, um recuo aqui, beleza? Aqui vocês veem que eu tô com o horário de boa, tá? Então agora são 10 horas, 59 minutos e 4 segundos, aquele instante. Aqui eu tenho há quanto tempo meu programa está executando, meu processo está executando, né? Enfim, já sabemos diferente de programa e processo. Então, faz quanto tempo meu programa está executando em segundos? Então, há 68 segundos, por exemplo, e aqui em milissegundos. Então, ele está executando a tantos milissegundos. De boa? Aqui tem só um loop, beleza? Ele fica calculando a raiz quadrada de um número e fica imprimindo, de boa. Aqui tem uma mensagem, digite 0 para sair. Você vê que ele não está interrompendo para ver, digite aí, tipo, Cout, digite um número. Não, tá? Ele está executando. E a hora que eu digitar 0, por exemplo, eu vou digitar 5. Ó, não faz nada. Digitando um monte de coisas, não faz nada. Aqui em vermelho, ele está com... Foi uma bobeirinha que eu fiz só para mostrar aqui, enfim, uma outra cor, tá? Enfim.
tá? Mas ele fica alternando um negócio aqui, de boa. Se eu digitar 0, você vê que eu digitei um monte de coisas, agora se eu digitar 0, daí ele termina. Beleza? Vamos dar uma olhada no programa. Vamos dar uma olhada na main primeiro. Ó. Ah, uma outra coisa. Além das bibliotecas que vocês podem usar, uma biblioteca que a gente vai usar é essa time.h, beleza? Biblioteca de tempo. As outras bibliotecas estão no tela.h. A gente já vai dar uma olhada. Ah, vamos dar uma olhada. Enfim, cadê o tela.h? Ó, aqui tem o tela.h. Tá? Só que foi uma bibliotecazinha que, enfim, fiz muitos anos, tá? Daí ela faz assim, ela dá um include no Windows.h, tá? Daí que a gente vê que essa biblioteca gráfica é bem específica por sistema operacional, beleza? O que ele está fazendo aqui em cima é tipo, se não tiver definido Windows H, aí ele dá um include. Por quê? Porque se você der include já no seu programa, include o Windows.h, ele ia tentar incluir 2 vezes, daí ia ficar dando um monte de warning lá, tá? Tipo, função tal já definida, função tal já definida. Então, ele só dá o include se não tiver definido esse Windows H, que é um define da Windows.h, tá bom? Então, bom, mas isso aí é só um parênteses. E daí tem algumas cores, vocês podem usar um monte de cores, eu deixei só algumas aqui, enfim, tá? Por exemplo, define preto, 0. Então, se você quiser usar preto, você coloca preto em maiúscula, tá? Internamente, para o Windows, a cor é 0. Azul escuro, cor 1, verde escuro é cor 2, tá? E daí você pode usar esses nomes aqui. De boa? E daí o azul pode ser azul escuro ou azul claro, não sei o quê, tá? Bom. E uma função que eu estou usando ali é um goToXY, tá? O que ele faz? Ele coloca o cursor numa certa linha, numa certa coluna. Embora o nome seja goToXY, eu inverti, eu coloquei linha coluna, porque, enfim, como se fosse goToYX, tá? Ele posiciona o cursor o primeiro parâmetro é a linha, o segundo parâmetro é a coluna. De boa? E tem algumas outras aqui, ó, mas não importa, a gente vai usar como uma biblioteca, tá bom? Então, como é que a gente vai usar como uma biblioteca? Quando a gente for fazer bibliotecas, ou quando vocês forem fazer bibliotecas, por exemplo, em estrutura 2, vocês vão colocar a biblioteca na mesma pasta do projeto, beleza? Na mesma pasta do projeto. E daí, ó, quando você dá um include com menor maior, o compilador vai buscar lá na pasta dele onde estão todas as bibliotecas, beleza? Quando for uma biblioteca sua, você não vai instalar lá, pelo menos você não vai instalar lá em todos os compiladores, em todos os lugares que você quiser rodar. Então, ao invés de você dar include com menor, maior, você dá include com aspas duplas, beleza? Daí, o pré-processador vai procurar na pasta corrente, na pasta onde está o seu programa fonte. De boa? Então, aqui eu dei um include no tela.h, portanto, tem que ter esse arquivo na mesma pasta do time.cpp. De boa? Só tipo algumas. Enfim. Aí, vamos começar da main. Tem alguns tipos aqui que a gente já conhece, tá? O char, não, brincadeira, não tem muito não. Char, ó, tem um tipo que é um inteiro longo sem sinal, que é um unsigned long int, beleza? Só que na biblioteca ele tá como time t, beleza? É time underline t, eu vou chamar de time t, tá?
que é time T? Não sei se a gente já falou, ou se algum outro professor falou, normalmente, então vocês me desculpem se eu for repetitivo, tá? Mas enfim. E aí você fala, para, você coloca aí no chat, para de ser chato, que a gente já sabe. Enfim, como eu não sei, vou ser bem específico, tá bom? E talvez até eu mesmo tenha falado alguma coisa. Enfim, normalmente os nossos equipamentos, eles não armazenam, hoje é dia 28 de outubro de 2021, não sei que horas, não sei que minutos, não. Normalmente ele armazena um número grandão, um inteiro grandão, que é um inteiro longo sem sinal, portanto, que dá um número por padrão, que dá um número de segundos desde 0 hora de 1º de janeiro de 1970 no fuso padrão, Greenwich, beleza? Eu vou chamar de, sei lá, em Londres, tá? Beleza? E daí, com esse número, você pode fazer ele calcular que dia é hoje, que hora, que minuto, como a gente está fazendo no programa lá, tá? Legal? Então, eu tenho um tipo time t, beleza? Que é um inteirão, e eu tenho duas variáveis do tipo time t, início e atual, que vai me dar o tempo de início e o tempo atual, beleza? Que é o número de segundos, tá? Tem um outro tipo, que é um clock t, beleza? Que é um outro inteirão, grandão, e eu chamei de milliseg. Por que eu chamei de milliseg? Exatamente porque essa variável vai guardar o número de milissegundos, tá bom? Então, tem que ser desse tipo aí, clock t, o clock underline t. E eu tenho uma struct time, struct tm, beleza? Que é um struct time, é um struct de tempo. É um ponteiro também, e eu chamei a variável de timeinfo, tá bom? Bom, vamos dar uma olhada no programa. O que o programa faz? Primeiro, ele faz uma chamada time, tá lá na biblioteca time, tá? Lembra que você tem que dar include nela. A biblioteca time, e o parâmetro é início. Lembra que para as funções, para eu poder alterar a variável da main, eu tenho que passar com o e-comercial. Tem que mandar ela por referência. De boa? Então, time e comercial início. Portanto, essa função vai alterar a variável início da main. E o que vai vir nela? O número de segundos desde 0 hora de 1º de janeiro de 1970 em Londres. De boa? Aí vai dar lá, sei lá, 2 bilhões. Não é isso, obviamente, mas assim, só por exemplo, tá bom? Naquela biblioteca, isso aqui tem tanto para Windows quanto para Linux. Lembra que tudo que tiver a ver com tempo funciona tanto para Windows quanto para Linux, tá bom? Para Linux tem até mais coisas, macOS, Solaris, HPUX, enfim, tá? Para a família Unix, tá? Tem até mais coisas, depois a gente mostra num outro dia, tá? Dá para fazer um monte de outras coisas interessantes também. Essa com a biblioteca times.h. Tá? Essa biblioteca time é comum, por isso que eu estou usando nesse primeiro exemplo ela. Né? Tipo, dá para usar tanto para Windows quanto para Linux. Mas, de novo, as coisas de tela, de cor, assim, é só para Windows. Bom, naquela biblioteca lá do tela que eu passei para vocês, tem uma função que chama text background, que muda a cor do fundo, de boa? Então, aqui eu estou mudando a cor de fundo para branco. Tá? Vocês podem, por exemplo, eu lá coloquei algumas cores. Mas não quero nenhuma daquelas cores. Você vai lá nos Google da vida e fala, números das cores do Windows, e bota o número aqui, tá? O número da cor, ele aceita número também, tá? Lembra que nos defines lá, tá? Define, preto, 0, e assim por diante, tá bom? Aqui eu coloquei branco, de boa para usar a biblioteca. Tem uma outra função lá, que é clear screen. Clear Screen é uma que limpa a tela. De boa? Tá lá naquela bibliotecazinha também, na tela.h. Beleza? Então, o que ele vai começar fazendo? Ele vai pegar o horário, horário que começa a funcionar o programa. Pega quantos segundos se passaram? 2 bilhões, por exemplo, tá? Daí, início vai ficar valendo 2 bilhões. Muda a cor do fundo para branco e limpa a tela. E vai ficar num loop. De boa?
ele vai ficar num do enquanto a opção for diferente de 0. De boa? Então, ele vai ficar lendo o teclado lá, vai ficar num loop. A hora que você digitar 0, ele cai fora. De boa? Bom, dentro do loop, o que ele vai fazer? Ó, cada vez ele vai pegar, vai fazer uma chamada time e vai pegar o horário e eu vou colocar na variável atual. Tipo, quando eu comecei o programa, eu peguei o horário, era 2 bilhões. Logo agora, no comecinho, se eu pegar o horário, vai dar, por exemplo, 2 bilhões e 1. Tipo, se passou já 1 segundo desde o início do programa, beleza? Daí o atual vai ficar valendo 2 bilhões e 1, o início 2 bilhões. Como é que eu calculo quanto tempo se passou? Atual menos início, né? 2 bilhões e 1 menos 2 bilhões. Uma outra hora lá, daqui a um tempão, ele fez vários loops lá. A hora que eu pegar o horário e der 2 bilhões e 10, eu sei que se passaram 10 segundos. Como é que eu vou saber isso mesmo? Eu vou fazer essa diferença entre atual, que agora vale 2 bilhões e 10, e início, que ficou lá antes do loop, vale 2 bilhões. Legal? Estão seguindo? Bom, aqui na minha variável timeinfo, eu chamo uma função da biblioteca time, que é chamado de local time, beleza? Que ele vai pegar o horário local, ou seja, ele vai pegar o número de segundos atual, tipo 2 bilhões e 1, e vai passar para o horário local. Vai ver que dia é hoje, que mês é hoje, que ano é hoje, que hora, minuto, segundo, dada a configuração de fuso horário, se ela foi feita, beleza? Se ela não foi feita, ele vai pegar, vai usar o fuso horário referência lá, o internacional, lá o UTC, lá o de Greenwich, beleza? Tá bom? Vai colocar na variável local time. Outras coisas que vocês podem usar. O GoToXY, ele coloca o cursor na linha 0, coluna 50. Não sei se vocês lembram, no começo da execução, tinha um deslocamento de 50 colunas, beleza? Então, eu posicionei na linha 0, coluna 50, beleza? Mudei a cor do texto para azul. Ó. Então, tudo que eu passar a imprimir, da Cout ou printf, a partir de agora, vai ser em azul. De boa? E daí, ó, imprimir os campos da struct. Se vocês olharem, derem um Google, você vai ver que tem o campo year, month, day, um monte de campos assim. Daí, se você quiser imprimir a data, você pode imprimir 28/10/2021. Tem dia da semana também, tem, enfim, tem um monte, tá bom? Coloquei aqui hora, minuto e segundo para dar um exemplo, tá? Então, os campos da timeinfo, né, que recebeu o horário local aqui, o campo hora é TM hour, o campo minuto é TM min e o campo segundo é TM sec. Lembra que como timeinfo é um ponteiro, ó, tá bom? É um ponteiro, para a gente acessar os atributos é com seta, né? Igual a gente já faz, tá bom? Aqui só para enfim, explicar os detalhes, estou colocando aqui, ó, esse 2 tem a ver com duas casas, tá bom? Então, estou colocando em duas casas um decimal, em formato decimal, a hora. Depois imprimo 2 pontos. Depois o porcentagem é sempre que eu vou imprimir alguma coisa, alguma variável. Aí eu vou imprimir também em formato decimal com duas casas. O que eu vou imprimir? O minuto. Depois eu imprimo 2 pontos. Depois um outro decimal com duas casas, que vai ser o segundo. Tá bom? Aí, até aí o que eu fiz? Imprimir hora, minuto e segundo. De boa? Aí eu dou go to XY 350. O que quer dizer isso? Eu vou para a linha 3, coluna 50. Beleza? E vou imprimir, ó, um decimal, tantos segundos. O que eu vou imprimir? Atual menos início. Quantos segundos se passaram? Beleza? Como atual e início não são int,
o compilador não vai deixar eu fazer atual menos início. Então, tem uma função que faz essa diferença. A função é chamada de difftime, beleza? Que faz atual menos início, só que eles são do tipo time_t, tá bom? E daí, por exemplo, a primeira vez ele vai dar 0 segundos, depois 1 segundo, daqui um pouco 10 segundos, e assim por diante. Beleza? Pois eu dou um GoToXY 5,50, ou seja, eu passo para a linha 5, também na coluna 50. Você vê que eu estou imprimindo um monte de coisas alinhadas aqui na coluna 50. Tá? Daí eu pego o número de milissegundos, que é a função clock, e coloco na minha variável milliseg. E daí eu imprimo milliseg. Esse porcentagem U é que eu vou imprimir sem sinal. De boa? Vocês se lembram que quando, por exemplo, os inteiros, se eu não disser que o inteiro é sem sinal, se o inteiro ocupar 4 bytes, parênteses, 4 bytes cada byte tem 8 bits, concordam? Então, 4 bytes são 8, 16, 24, 32 bits. Então, o inteiro tem 2 elevado a 32 representações. 2 a 32 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 a 30. 2 ao quadrado, 4, 2 a 30 giga, tá? Então, o inteiro tem 4 giga representações. O inteiro, beleza? Com 4 bytes, vai representar mais ou menos de menos 2 GB a mais 2 GB. Na verdade, ele vai representar de menos 2 GB mais 1 até mais 2 GB. Por que esse mais 1? Porque tem o zero no meio também, tá bom? Então, e o inteiro sem sinal vai representar de 0 até 4 GB menos 1, tá bom? Então, aqui, para ele não, se passarem muitos milissegundos, e para ele não imprimir um número negativo, eu coloquei sem sinal, que é esse U aqui, tá? Unsigned. Aqui, só para mostrar a declaração, né, do inteiro sem sinal, assim como a gente pode colocar os qualificadores, register, static e tal, eu também posso colocar long para inteiro longo, short para inteiro curto e unsigned para inteiro sem sinal, tá? Nem precisaria, foi só para mostrar mesmo, tá bom? Aqui ele fica imprimindo aquele negócio da raiz quadrada lá, que é só para enrolar, tá? Só para ficar com processamento, tá? Então ele fica fazendo um loop, fica colocando na linha 10, coluna 0, depois então isso vai estar alinhado à esquerda, e vai ficar imprimindo raiz quadrada de tanto é tanto, é igual a tanto. Aí vai imprimir um número, que vai ficar nesse loop aqui, ó, de 0 a 999, vai imprimir o número, depois vai imprimir a raiz quadrada dele, beleza? Fica no loop aqui. Depois, peraí, deixa eu vir pra cá. Depois, ele vai posicionar o cursor na linha 24, coluna 0, portanto também alinhado à esquerda, vai imprimir, pressione 0 para sair, vai mudar a cor do texto para vermelho, de boa, lembra que tinha um caracterzinho em vermelho, né? E daí ele vai imprimir esse caractere aí, tá? Ele vai chamar essa função spin. Bom, daí ele vai, já vamos lá para as funções, tá? Aí ele vai chamar a função leitura para fazer leitura do teclado e vai colocar na variável opção. Ninguém tem nenhuma pergunta para fazer? Oi, Thiago. Boa. Essa é uma pergunta importante. Pergunta do Thiago. Não entendi muito bem como ele faz as alterações na hora sem limpar o mesmo.
Vamos ver aqui, ó, onde que ele faz. Aqui, ó. Eu vou cercar já mais coisas para que a gente vai usar. Então, ó, suponha que ele vai lá na posição 0, linha 0, coluna 50 e imprime, tá bom? Tipo, 11 horas, 20 minutos, 0 segundos. Depois, quando ele for imprimir, tipo, 11 horas, 20 minutos e 1 segundo, como que ele vai ter feito? Ele vai ter colocado na mesma posição e impresso no mesmo lugar. Então, ele vai imprimir por cima, tá? Então, por isso que eu não precisei limpar, da clear screen de novo. Porque ele vai imprimir por cima exatamente na mesma posição da tela. Boa. Mais perguntas? Uma pergunta que vocês talvez pudessem fazer é tipo assim, por que quando ele faz a leitura da opção do cara, eu não precisei ficar digitando alguma coisa? Ele ficou funcionando o tempo todo e eu não fiquei digitando nada, só digitei de vez em quando, né? Como é que ele ficou fazendo um monte de vezes o loop, sendo que ele precisa fazer uma leitura? Bom, então vamos ver essas duas funçõezinhas que a gente tem aqui, o spin e o leitura. O spin, deixa eu executar de novo, só para a gente se lembrar um pouquinho dele. Tô voltando. Então, ele colocou na linha não sei o que, coluna 50 e imprimiu o horário. Beleza? Na outra vez que ele fizer o loop, ele vai dar um go to XY para a mesma linha, mesma coluna e vai imprimir por cima. De boa? Joia, que o Thiago falou. Aí depois ele vai colocando, né? Isso aqui foi um exemplo só, uma diagramação bem bobinha, só, enfim, só para mostrar, só para mostrar. De novo, ele põe na linha não sei o que, coluna 50, coloca quantos segundos, linha não sei o que, coluna 50, quantos milissegundos, aí linha não sei o que, coluna 0, põe aquele negócio da raiz quadrada, idem para pressione 0 para sair, e esse spin, ó, tá? Ele fica, foi uma coisa bobinha assim, só para dar a impressão que ele está girando, tá bom? Essa funçãozinha aí, ó, a gente já viu static, legal, que tem um exemplo. Então tem uma variável local na função spin, que é chamada de índice. Legal? Daí, ela é estática, a gente lembra o que isso significa, né? Que ela vai ser alocada e não vai ser desalocada. E vai ser inicializada uma vez só, de boa? Então, se ela estiver valendo 2, da próxima vez que eu chamar spin, ela continua valendo 2. De boa? Tá? Lembram disso, né? Então, aqui, declarei essa variável int, que é uma estática. O nome da variável chama índice e inicializei com -1. Coloquei também um vetorzinho de caracteres, já inicializei ele aqui, né? Coloquei caractere hífen lá, tracinho, barra sim, barra reta e barra sim. De boa? Tá? Isso que está nesse vetorzinho de caracteres aqui. Daí, fiz índice recebe mais índice mod 4. Ou seja, da primeira vez, o índice valia -1, eu faço mais, ou seja, ele passa a ser 0, 0 mod 4 é 0. Tipo, o resto da divisão é 0. E retorno o spin 0, que é esse caractere aqui, o hífen lá, o tracinho. De boa? Da próxima vez que eu chamar o spin, o índice está valendo 0, concordam? Porque ele é um estático. Aí eu faço mais índice, o índice vai para 1, 1 mod 4 é 1. Aí eu faço spin, retorno spin índice 1, que é esse aqui. É a barra desse jeito. Da próxima vez, o índice vai valer 1, eu faço mais índice, vai valer 2, 2 mod 4 é 2, e eu retorno spin índice 2, que é a barra reta.
Próxima vez, o índice vai passar a valer 3. Mod 4 dá 3, eu retorno spin 3, que é isso aqui. Da próxima vez, eu faço spin mais 1 dá 4, 4 mod 4 dá 0, beleza? 4 dividido por 4 dá 1, quociente 1, resto 0. Então, eu volto a retornar o spin 0. Então, eu faço tipo uma lista circular aqui, beleza? Tá? Com o mod. Então, eu retorno esse, depois 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 esse. E assim por diante. Beleza? Tá? Então, algumas vezes a gente pode simular uma lista circular usando mod. Tá bom? Por isso que eu coloquei esse exemplinho aqui para vocês. Tá bom? Então, primeiro ele vai retornar isso, depois retornar isso, retornar isso, retornar isso, depois isso, isso, isso. Aí o exemplinho foi bobo, mas foi para falar dessa implementação circular aqui usando o mod. Tá bom? Todo mundo entendeu? E a última coisa é o CIN, COUT, que no C eu podia chamar de scanf, ou tem uma função só para caractere, que é getCH, que, né, como o nome sugere, ele devolve, ele pega o caractere do teclado, ele faz a leitura de um caractere, tá bom? Essa função leitura, ela, quando ela vai testar, daí por isso que ela não fica interrompendo o tempo todo, ela vai testar se o teclado, o keyboard ou KB, tá? Se o teclado foi hit, foi, sei lá, alguém digitou alguma coisa. Aí tem uma função, já, isso é função Windows, tá? Que chama KB-hit, que testa se o teclado foi apertado ou não, tá? Ele torna verdadeiro ou falso. Então, se você digitou alguma coisa no teclado, se o keyboard foi hit, ele retorna o que foi digitado. Se não, ele retorna esse null aqui, beleza? Tá? E aqui, tipo assim, sempre que ele não apertar, sempre que o usuário não apertar, ele vai ficar retornando. Então, ó, nesse do aqui, ó, sempre, por exemplo, o cara não digitou nada aqui no leitura, aí a opção vai vir null, aí continua aqui, e assim por diante, tá bom? E ele só vai terminar quando a opção for caractere 0. De boa? Tá? Então, daí ele fica no loop. Então, de novo. Tá bom? Daí, para todo mundo, dá para colocar um daqueles opcionais era colocar, por exemplo, quando o pet entrou no abrigo lá, entrou no sistema, tá bom? E quando foi a última alteração. Então, como é que vocês vão fazer isso aí? Bom, só na primeira vez que você cadastrar, você pega, faz a chamada time, beleza? Faz a chamada time, põe uma variável lá, e ele vai pegar um número. Você guarda esse número na struct, de boa. E daí, toda vez, e daí mantém, e você pode ter daí um campo tipo cadastramento, né, data do cadastramento, e você pode ter data da alteração. E daí toda vez que você alterar aquele registro, você faz uma chamada time e coloca no campo data da alteração. Beleza? Tá? E daí você pode aqui, ó, fazer esse tipo de chamada e imprimir, né? Quando é que o pet foi cadastrado e quando foi a última alteração. Lembra sempre de procurar essa struct aqui, ó, que eu já dei até a dica para vocês. Vai ser tm_year,
os campos, né? TM underline month e TM underline day. De boa? Aí vocês olham lá, tem um ajustezinho para fazer, tá? Mas quando vocês olharem lá, vocês já vão saber, tá bom? Nos Google da vida, tá? Daí qualquer dificuldade, vocês perguntam para mim também, tá bom? Então já dá para fazer aquele opcional lá, além do projeto básico, já dá para fazer opcional também do tempo. Isso em outros projetos também, tanto em Linux ou macOS ou Windows, também já dá para vocês colocarem hora, minuto, segundo, calcular tempo, calcular atraso. Por exemplo, quanto tempo o cliente ficou no estacionamento, sabe assim? Desse jeito, fazendo esse tipo de chamada. Pega o horário de entrada, pega o horário de saída e faz a diferença, tá bom? Se você quiser imprimir em algum formato, você sempre vai procurar uma função desse tipo aqui, ó, local time. Para cada linguagem pode ser ligeiramente diferente, mas a base é a mesma, tá? A mesma coisa. Vocês vão ver quais campos vocês querem imprimir e dar o cout, print, printf, enfim, depende da linguagem, tá? Legal. Esses arquivos aqui, Ariane, estão no chat logo aí em cima e já estão também no Canvas pasta arquivos, tá bom? Com a única ressalva que, por causa da biblioteca gráfica, você tem que rodar em algum C para Windows, tá? Aqui eu estou rodando no Dev. Legal? Bastante coisa, né? E dá para fazer bastante coisa com isso. Eu ia fazer o negócio do Linux, macOS e tal, do Unix agora, mas acho que vai ficar muita informação. Na verdade, vocês já estão com bastante informação. Foi pouco tempo, mas bastante informação. Vocês já estão com bastante informação, tá? Então, acho que eu não vou dar... enfim, daí acho que vai mais confundir, né? A gente tá com informação suficiente para hoje, tá bom? Projeto, de novo, eu sou chato pra caramba. Vou colocar de novo aqui. Enunciado. Então, ó, já dá para fazer um monte de coisa, hein? Ó, do projeto básico, ó, incluir, inserir, por exemplo, se você for inserir, deixar sempre em ordem de cadastramento, é só inserir no final, né? Remoção, quebrar um pouquinho a cabeça, né? Mas é bem parecido com as funções que a gente fez. Alteração de informações é bem simples. Busca de um animal a partir do seu nome, a gente já fez. A gente fez buscando o código, né? Mas buscando o nome, a complexidade é a mesma. Buscar por espécie, tipo, ir percorrendo a lista, né? E só imprimir, tipo, quando espécie for igual a alguma espécie que você leu. Facinho. Espécie, raça, espécie, sexo também. Só colocar end, né? Se a espécie é igual a tal, e raça é igual a tal, e sexo igual a tal. Também de boa. Contagem. Quantos animais cadastrados? A gente já fez, né? Quantidade de nós da lista. Contagem por espécie. Você só faz o conte mais se a espécie for igual à espécie digitada. Imprimir todos. Também facinho. Ó, já dá para fazer isso aqui. Opcional 1 também, ó, apresentar os dados do animal, ó, dá para fazer um monte de coisa. Uma última coisa, uma sugestão que eu queria de vocês. Ó, lista será armazenada em ordem alfabética, só que na inserção, você só insere em ordem alfabética, tá?
essa aqui que eu vou perguntar para vocês. Lista de animais já adotados também dá para fazer. Beleza, se adotou, coloca numa outra lista. Daí seu projeto vai ter duas listas. Uma lista de animais para adoção e uma lista de animais já adotados. É de boa também, né? Navegar pelos últimos contatos acessados. Essa que é a mais difícil, né? Que é fazer uma lista transversal na lista. Tá? Essa que é a mais difícil de todas. Beleza? Que inclui fazer uma lista transversal, portanto. O que mais? Vamos ler tudo. A 6, interface gráfica. Então, ou vocês vão fazer para o Windows, por exemplo, usando essa aí que eu passei para vocês, ou fazer uma pesquisa e procurar uma para Linux, macOS. E a última, arquivo. Essa de arquivos a gente vai falar ainda, tá bom? Isso aqui também é tipo isso aqui, com um monte de informações. A gente vai fazer pelo menos tipo metade de uma aula só para falar desse sétimo, tá bom? Não vai ser hoje, como a gente falou, que vocês já estão com a cabeça cheia, com bastante informação. Mas para terminar, antes de fazer chamada, eu quero uma coisa de vocês, que é vocês darem uma sugestão de como a gente poderia implementar o opcional 3. O sistema permitirá a recuperação de contatos já apagados. Então você apaga e depois você vai lá e desapaga e recupera o PET, né, o registro. Bom, então, sugestões de vocês. Quem pode dar uma sugestão para a gente? Salvar em dois, fazer duas variáveis. Desculpa, Tomás, pode falar de novo. Hoje está um pouquinho baixo o meu aqui. Fazer tipo duas variáveis, dois vetores, os contatos. Podia fazer dois vetores, não, em duas listas. Pode ser. Duas listas, isso. Podia ser duas listas. Uma lista dos apagados, né? E daí, quando o cara desapagar, né? O cara recuperar, você bota de novo na lista de pets. Sim. O Davi fez uma outra sugestão. Algo parecido com uma lixeira? Sim, Davi. Como assim, por exemplo? Como seria essa lixeira? Que nem o Tomás falou mesmo, pode ser. Daí essa outra lista funcionaria como uma lixeira. Sim. Beleza, resolvido. Tem uma outra forma também. Isso é decisão de grupo, tá bom? Decisão de projeto de vocês. Então, ó, se já resolveram, já sabem fazer um opcional. Uma outra estratégia seria vocês colocarem numa struct um campo, uma flag, do tipo animal A, animal ativo, tipo, para adoção. D, animal, sei lá, colocar alguma coisa, D, eu ia falar deleted, tipo, X para animal apagado, sabe assim? E não mexer na lista, mexer só num bit, num caractere, por exemplo, né? Numa flag de status do animal. Também pode ser, tá? É bastante simples. E daí vocês podem usar, se o projeto fosse crescer, né? Não fosse um projeto para implementar mesmo numa ONG, por exemplo, daria para ter um monte de flags, tipo animal em tratamento, animal, sei lá, um monte de coisa assim, tá bom? Então, dá para fazer com exclusão física, que vocês já sugeriram, mas dá para fazer também com exclusão lógica, tá? Não fazer a exclusão física da lista, mas tipo mudar essa flag de status, esse caractere, tipo assim, podia ser um int também, como vocês preferirem. Enfim, mudar essa flag de status sem fazer remoção física, tá bom? Só que daí na hora de você imprimir, uma outra condição é, tipo, se o animal tiver A de adotado. Você podia colocar uma flag de, por exemplo, se o animal faleceu, se o animal, sei lá, outras coisas. Beleza? Tá bom? Então, ó, dá para fazer um monte de coisa já, né? Você vê que o projeto já é um projeto que
tem bastante coisa e que a gente já consegue fazer também, né? Enfim, mesmo sendo de uma disciplina só, não sendo tipo de várias disciplinas, tá bom? E você vê que nem vai dar tanto trabalho. Vocês viram que a gente já tem o programinha menu, né? Já tem algumas dessas funções. Tem que alterar struct, né? Mas isso é bem de boa. Tá bom? Mais um tempinho para eu fazer a chamada. Deixa eu apagar algumas coisas aqui. Tem muita janela aberta aqui. Deixa eu compartilhar também, né? Espero que esteja logando. Tá. Algumas fases dele são meio demoradas. Bom, tá joia. De novo, vou conferindo aqui na lista de logados. Daí quem eu não achar eu pergunto, tá? Alexander, Ariane, Arthur, Augusto, Breno, Bruno, Carlos Anthony. Ops. Carlos Anthony tava aí, né? Tava. César, Davi, David, tá aí? Elias, Emílio, Felipe, Ops. Henrique, desculpa. Gabriel Henrique, Gabriel Nicolete, Gabriela. Guilherme Coutinho, Zanoni, Brunoro, Pérez, Pussani, Henrique, João Ricardo, Vitor Vidal, João Vitor Gomide, tá aí? Kevin, Leonardo, Luan, Lucas, Miguel, Murilo, Patrick, Pedro Alberto, cadê Pedro Costa, Pedro Porto, Rafael, Ricardo, Rodrigo, Thiago, Tomás, Vitor Marcelo, Eder, Virley tá aí? Estão confirmando. Se alguém desses estiver aí, deixa eu ver o que tem aqui. Do David caiu, tá. Beleza. Do Carlos também, né? Eu lembrei do Carlos também. Desculpa que eu tava na tela do Teams dos logados, né? Então agora que eu tô vendo. Do Carlos eu lembrei, do David caiu, beleza. Tá? Então confirmando agora. Se alguém viu algum outro, etc., fala para mim, por favor. Tá? Então, Gabriel Garcia, Gabriel Nicolete, Gabriela, João Vitor Campos e Virley. João Vitor Campos. Tá bom. De boa. Legal, obrigado. Ok, vou confirmar então. Nunca sei se o sistema pisca, porque ele não... já tinha visto mesmo. Beleza, então, moçada. Valeu, professor. Bom feriado. Valeu para vocês também. Obrigado, professor. Valeu, Boa tarde. professor. Falou, valeu. Valeu, professor. Bom feriado. Falou. Valeu, Bom senhor. feriado. Valeu para vocês também.